Bom dia, gente, tudo bem? Como é que tá as coisas por aí? Pega seu cafezinho, vamos bater um papo? Ontem, como eu disse, eu não fui trabalhar, né? A minha petucha não tava muito bem. E eu resolvi ficar em casa com ela. E consegui fazer muita coisa, gente. Consegui dar conta aqui daquela bagunça que tava aqui naquela mesa do ateliê, terminar o que tinha pra terminar. Tem pouca coisa agora pra terminar. Já tá tudo pronto aqui. Tudo pronto, só não, essa parte aqui só não embalei ainda, porque eu tenho que fotografar lá pro Instagram. Senão já tava tudo embaladinho também, igual os panos de prato. Mas o que eu queria falar com vocês é o seguinte: eu fiquei ontem fazendo as coisas, né? E na parte da tarde, a minha pituquinha foi pra casa da avó dela, brincar lá com os primos, e eu fiquei até às 5 aqui fazendo crochê. Aí levantei, fui dar uma organizada na casa e fui fazer a janta. 6h30 eu fui buscar ela, que é aqui perto. Fui buscar ela e já dei banho nela e já dei o papazinho dela. E hoje eu levantei cedo, igual eu levanto todos os dias, e fui lá embaixo. Fiquei pensando, meu Deus, não lavei os calçados ontem. E uma coisa me veio à cabeça, né, gente? A gente tem mania de querer, principalmente nós mulheres, de querer dar conta de tudo, de fazer tudo, achar que a gente não é o suficiente. A gente quer dar conta do trabalho, da casa, no caso aqui, do meu trabalho extra, do filho, do cachorro, do papagaio, do periquito. E, gente, a gente não tem superpoderes. A gente às vezes até quer fazer tudo, dar conta de tudo, organizar tudo, deixar tudo limpo, né? A minha irmã tem uma frase que ela fala assim, que organização é pra vida. E realmente é mesmo. A casa da minha irmã, se você for lá, não tem nada fora do lugar. Você abre os armários dela, tá cada potinho com a sua tampinha, cada panelinha com a sua tampinha. Minha irmã trabalha fora a semana toda e tá tudo muito organizadinho. Aqui não é aquele armário que você abre e cai tudo em cima de você, não, mas não tem essa organização toda, não, gente. Não tem condições, eu não tenho paciência. Eu sou uma pessoa extremamente estressada. Às vezes a pessoa falar devagar perto de mim, eu falo, meu Deus, por que ela tá falando tão devagar assim? Até o jeito da pessoa falar me estressa. E isso é um problema meu, gente, pessoal meu. E como eu disse, pela minha timidez, né? Eu deixo de falar muita coisa, deixo de fazer muita coisa e eu me estresso e eu também não falo, eu guardo pra mim. Aí depois eu fico assim, ó, com o rosto cheio de espinha, cheio de. Também que eu tô entrando na menopausa, né, gente? Mas eu fico cheia de. Toda estressada, fico cheia de brotoeja, cheia de espinha, mas isso aí é coisa minha. Mas quanto ao fato de dar conta de tudo, não tem como, gente. Não tem como você dar conta de tudo ao mesmo tempo. É igual, hoje eu tô só esperando minha pituquinha acordar pra dar banho nela e ir trabalhar, né? Porque hoje eu preciso trabalhar. E tá tudo bem. Enquanto isso eu vou aqui fazer meu crochê. Eu não corri pra lavar os calçados. Porque os calçados não vão sair do lugar, gente. Vão ficar ali sujos. Quando eu voltar, ele vai estar ali sujo. Se eu corresse pra limpar, quando voltasse, ia estar lá me esperando pra tirar do varal. Tá ouvindo esse barulho, ó? É a máquina. Lavando roupa. Eu acordei cedo, botei roupa pra lavar, tirei a roupa que tava na corda. Porque, mesmo não dando conta de tudo, serviço de casa não acaba nunca. Sempre vai ter serviço de casa pra gente fazer, sempre vai ter uma comida pra gente fazer, sempre vai ter uma roupa pra gente lavar, pra gente dobrar e guardar. Aqui em casa eu só passo a roupa da Mariana, eu não passo a minha. Inclusive eu tenho vestidos ali, eu amo vestido, gente. Vestido longo eu amo. Mas tem um vestido ali que já tem mais de 6 meses que eu não uso porque tem que passar. E eu só lembro de passar na hora que sair, e geralmente eu saio com pressa e não passo. E aí eu não uso.
E vou usando a mesma roupa de todo dia porque tem que passar aquela roupa. E dela eu passo, até porque ela tem muita alergia e eu tenho medo, né, de estar no varal, ter passado algum bichinho e ela dar alergia nela. E mesmo assim, eu vou levando. Um dia dá para fazer, outro dia não dá. Amanhã eu lavo os calçados. Hoje eu não vou lavar, com certeza. Porque eu sou assim também, ó. Eu tô aqui, eu amo fazer meu crochê, não sei o quê. Mas como eu disse, eu sou muito estressada. Eu tenho tido muitas crises de ansiedade. E o que eu faço quando acontece uma coisa dessa? Minha casa não tá pronta ainda, tá? Em fase de acabamento já tem mais de 10 anos. Eu vou pintar minha casa. Semana passada eu comecei a pintar minha sala. Eu vou, já coloquei aqui em cima, quem colocou o piso fui eu. Eu vou fazer, botar uma prateleira. Eu vou mexer com planta. Eu vou limpar o meu quintal. Eu vou capinar. Eu vou fazer outra coisa, gente. Esqueço do crochê. Por quê? As pessoas têm mania de falar que o crochê é uma terapia. O crochê, mas se você não estiver bem, com a cabeça bem, tô falando por mim, no meu caso, eu não consigo fazer o crochê. Eu faço e desmancho a mesma peça 20 vezes. Até o momento que eu largo para lá, vou fazer outra coisa, vou fazer uma coisa que vai me dar prazer naquele momento. E quando volto, pronto. Pego aquela peça e faço muito rápido. Entendeu? E é assim na vida também. A gente tem que botar na nossa cabeça que a gente não tem superpoderes. A gente não vai conseguir fazer tudo. A gente não vai dar conta de tudo. E outra, gente, a minha família, infelizmente, minha família por parte de pai, tem um histórico que morrem muito novos. Meu pai morreu com 64 anos, minhas tias morreram uma com 65, se eu não me engano, a outra muito nova, a minha avó morreu muito nova. Eu não quero morrer. De verdade, eu não quero morrer. Eu quero ver minha filha crescer, eu quero ver meus netos grandes. Se Deus me permitir, eu quero ter bisneto. E só que se eu continuar nesse estresse que eu sou, e correndo atrás de fazer tudo e arrumar a casa, não tirar aquele tempinho de lazer, para cantar um sertanejo, que é o que eu amo, para sentar, fazer uma resenha na minha cozinha, porque eu amo receber gente na minha cozinha, cozinhar para os outros, eu gosto muito. Você vê nessa era de tudo de elétrico, panela elétrica para isso, forno elétrico para aquilo, eu sou doida por um fogão de lenha, gente. Eu vivo pedindo meus irmãos, faz um fogão de lenha aqui para mim. Faz um fogão de lenha aqui para mim, porque eu sou doida para ter um fogão de lenha aqui em casa. Pense, vou fazer uma festa no dia que tiver o fogão de lenha aqui. Por quê? Porque é o meu jeito, gente. Sou de roça. E eu gosto de coisas de roça. Nada muito fresquinho me pega, não. Sabe? Eu sou, do mesmo jeito que eu sou feliz comendo um pote de salada, eu sou feliz sentada comendo uma bandeja de torresmo, comendo um angu com pé de galinha, sabe? Não, não adianta a gente querer fazer coisa que não é pra gente fazer pra agradar todo mundo. A gente nunca vai agradar todo mundo. A gente não é o quinto dia útil, né? Quinto dia útil, você vê que tá todo mundo feliz, todo mundo... A gente não é. A gente não tem esse poder. Então a gente tem que fazer a nossa parte, do nosso jeito. Faz a sua parte para você ser feliz, a parte que te agrada, a parte que você precisa fazer. De vez em quando você tiver um tempinho, você olha para trás, pensa onde você estava há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, que às vezes a gente está vivendo hoje sonho que a gente sonhou há 10 anos atrás. Sonho que a gente sonhou, por exemplo, há 20 anos atrás eu sonhava em ter minha casa própria, porque eu morava com meus filhos de aluguel. Hoje eu tô aqui, mas minha casa não está terminada. Problema. Naquela época braba de pandemia aí, enquanto muitas pessoas estavam sem ter onde morar, porque não tinham como pagar aluguel, sei o quê, eu estava agradecendo a Deus. Por quê? Porque eu tinha minha casa. Entendeu? Meu tetinho para eu morar. Hoje eu posso me dar esse luxo de ficar em casa quando a minha filha fica doente, mas há 20 anos atrás eu não podia. Eu tinha que deixar meus filhos doentes com os outros e ir trabalhar.
Porque eu tinha que pagar o aluguel, eu tinha que sustentar os meus filhos, eu tinha as contas, tinha que fazer, gente, sabe? Então, vamos pensar assim, sabe? Vamos ver se a gente não está sonhando, vivendo o que a gente sonhou, o que a gente pediu tanto a Deus quando a gente botava nossa cabeça no travesseiro. Ai, Senhor, queria tanto ter uma casa, Senhor, eu queria tanto ter um carrinho. Ai, o dia que eu tiver uma casa eu vou ser mais feliz. O dia que eu tiver um carro eu vou ser mais feliz. O dia que eu tiver. Não, gente. Seja feliz hoje, com o pouco que você tem hoje. Ou você acha que eu ainda não tenho sonho? Minha filha. O que eu mais faço é sonhar. Só que eu tenho muito pé no chão, sabe? Eu não posso sonhar, por exemplo, em ganhar na Mega se eu não jogo. Eu não jogo na Mega. Então não tem como eu sonhar um dia eu vou ganhar na Mega, não sei o quê. Não. Mas eu posso sonhar dentro da minha realidade, com os pés no chão, com coisas que eu sei que vão acontecer. Eu só preciso esperar um pouco, sabe? Agradecer pelo que eu tenho hoje, ser fiel com o que eu tenho hoje, sabe? Ser fiel, que eu falo, não é você estar enfiado dentro de uma igreja sem. Não estou falando de denominação nenhuma, tá, gente? Estou falando que, assim, ser fiel é a Deus, o que Deus faz por você. Porque, independente da sua religião, quem te guarda não dorme, sabe? É Deus que está ali com a mão o tempo todo para você. Porque se ele arriar um dedinho que seja, você cai, sabe? A gente acordar todo dia já é um milagre. Então a gente tem muito que agradecer, a gente tem muito que olhar para essa natureza linda, sabe? Falar obrigado, Senhor, por estar respirando sem aparelho. Porque olha quantas pessoas tem lá no hospital, né? Dependendo de aparelho para respirar. Olha quantas pessoas tem querendo comer um prato de comida que às vezes você não quer comer porque não está do seu agrado. Gente, a gente não vai comer o que a gente gosta todo dia. Ainda mais nos dias de hoje, né? Tá tudo muito caro. Mas a gente tem o que comer, né? A gente tem o que vestir, a gente tem um teto pra gente dormir e principalmente a gente tem saúde, a gente está vivo. Enquanto a vida, a esperança, sabe? Semana passada eu ouvi uma amiga minha falando para um conhecido dela assim, que no final dá tudo certo. Se não deu certo ainda, porque não é o final, entendeu? E eu achei isso muito interessante, porque isso cabe para muita coisa. A gente tem por hábito de, nossa, mas tudo dá errado para mim, tudo dá errado para mim. Onde você está procurando o seu certo? Aonde? Porque de repente você está fazendo o certo no lugar errado, né? Não é dizer, gente, que eu sou certinha, não, porque eu também erro. Meu Deus, eu erro pra caramba. Eu erro. Olha, no trabalho eu já errei tanto. Eu trabalhei muito tempo em casa de família, porque era o que eu conseguia. Já trabalhei muito tempo em. Já fiz comida, gente, pra fora, pra vender. Já trabalhei em pensão. Eu já fiz faxina. Se precisar, eu faço tudo de novo. Porque eu não tenho medo de trabalho. E, como eu disse no outro vídeo, eu faço crochê desde os 11 anos. Mas é a primeira vez. Já fiz para vender algumas vezes. Já fiz crochê para uma pessoa um tempo atrás, quando meus filhos eram pequenos. O Cadu era muito doente. Quando ele era pequenininho, ele era muito doente. Quase ninguém ficava com ele para eu trabalhar. Até os 4 anos do Cadu, eu não conseguia trabalhar fora, porque eu arrumava um trabalho e tinha que sair, porque ele era muito doente. Minha irmã, que era quem podia ficar com ele para mim, ela tinha a filha dela pequena também e não conseguia, né? Dar conta de 2 crianças, praticamente eles têm 8 meses de diferença. Minha irmã não conseguia dar conta de 2 crianças ao mesmo tempo e logo depois ela se mudou para longe de mim. E eu tinha que sair do trabalho. Por quê? Porque o Cadu ele tinha um problema que ele convulsionava e ele desmaiava no nosso colo. Ele morria praticamente, você tinha que correr com ele para o hospital. E quem vai ficar com o filho de uma estranha, de outra pessoa assim? Ninguém vai ficar, gente. Ninguém vai ficar. Então, eu fazia crochê nessa época, muitas vezes o crochê não era muito valorizado, pelo menos aqui onde eu moro, eu fazia em troca de compra para uma moça que gostava muito. Entendeu? E tava tudo bem.
Tava tudo bem, porque o pouco que eu conseguia fazer e vender e não sei o quê, eu pagava meu aluguel. Na época era R$ 150 o meu aluguel. E as compras eu fazia o crochê em troca de compra. E tava tudo bem. Dentro da minha realidade, não faltavam as coisas para meus filhos. Eles não tinham uma vida de rei, de rainha, mas não faltavam as coisas para eles, sabe? E naquela época, pra você ver, essa casa que eu moro hoje, eu desenhei ela, eu estava grávida da Maiara. O desenho da minha casa, um dia eu vou fazer um tour com vocês pela minha casa. O desenho da minha casa, quem fez fui eu, quando eu estava grávida da minha filha mais velha. Hoje ela tem 28 anos. Quando eu fiz o curso de cabeleireira em 2008, eu ainda tenho os livros. Esses dias eu estava olhando meus livros, que eu estava vendo o que eu ia jogar fora e o que não ia, e estava vendo que em todos os livros tinha o desenho de uma casinha com uma árvore atrás. Uma casinha com uma árvore atrás. Era o meu sonho, gente, ter a minha casa própria. E olha, hoje eu tenho a minha casa e aqui, como eu sempre mostro para vocês, é só um lado da minha casa. Olha quanta árvore. Na frente tem mais árvore, atrás tem mais árvore. Eu amo isso. Por quê? Foi Deus que realizou esse sonho meu. Eu sempre pedi a ele que eu queria ter minha casa, mas demorou muito, tá? Ah, demorou muito, demorou o tempo que tinha que demorar. Por quê? Porque eu tinha 2 filhos, eu pagava aluguel, o Cadu era doente, eu ficava mais tempo desempregada do que empregada. Eu comprei o meu terreno aqui à prestação, fiquei 1 ano pagando. Tudo, tudo na nossa história. Eu não tô aqui para contar história triste para ninguém. Eu tô contando a minha vida, a minha realidade. Eu não sei qual é a sua realidade. Mas pensa no que você está sonhando hoje. Pensa se daqui a 10 anos você pode estar vivendo seu sonho. Entendeu? Porque quando eu vim morar aqui, que era o meu sonho, ter a minha casa própria, eu pagava aluguel, então eu fiz 2 cômodos e um banheiro. Não tinha embolso, não tinha porta nem janela. A gente botou tábua e viemos morar assim mesmo para sair do aluguel. Mas eu continuei como se estivesse pagando aluguel. O que eu pagava de aluguel todo mês eu investia na minha casa. O que dava para eu pagar para fazer eu pagava, o que não dava eu mesmo fazia e era muito engraçado. Meus filhos sempre foram muito meus parceiros, assim. Meus filhos sempre embarcaram muito na minha loucura. Se eu falava, gente, vamos capinar esse quintal? Gente, era do jeito deles. Mas eles faziam. Quando a gente foi botar piso aqui em cima, eu lembro que a gente viu muito vídeo no YouTube, eu e Cadu. Foi em 2015 que eu botei o piso aqui. A gente tá em 2026. Nunca soltou um piso, não tem nenhum oco. Porque eu vi muitos vídeos no YouTube, eu e Cadu colocamos, e eu falava, filha, vem ajudar a gente. Ela ficava tirando foto, né? Servindo cafezinho, fazendo almoço. Filha, vem ajudar a gente. Ela, não, você me criou para ser princesa. Porque realmente, minha filha eu chamava de princesa da mamãe. Princesa da mamãe. E criei ela para ser uma princesa. Mas ela trabalha muito pesado. Minha filha faz salgado para vender, minha filha faz unha, minha filha faz tudo que você possa imaginar, ela faz. Não que ela não estudou, tá, gente? Ela estudou, ela entrou no caso, começou 3 faculdades, trancou as 3, porque ela falou para mim que não era o sonho dela fazer faculdade, era o meu sonho. Os 2 falaram a mesma coisa para mim, porque eu brigava muito com eles para estudar, né? Mas não era o sonho dela, era o meu sonho. Era o meu sonho fazer meus filhos fazer faculdade. Realmente era o meu sonho. Mas eles não sonharam isso. Pode ser que daqui a um tempo eles sintam falta, eles se arrependam, mas até hoje ainda não aconteceu, né? Deus é quem sabe do futuro. Meu, deles e o seu também. Então, o que eu quero dizer pra vocês, gente, tô dando acabamento nesse jogo de passadeira. Olha que lindo. Olha como foi um charminho esse biquinho aqui com um picôzinho. E essas cores tão lindas. Linda, né? Nossa, tô apaixonada, olha. Vê qual é o seu sonho, bota dentro da sua realidade. Não tenta agradar todo mundo.
Não tenta fazer nada que não dê para você fazer. Me conta aqui no comentário, qual o seu sonho possível para hoje? Para amanhã, para daqui a um mês? Sabe? Traça meta. Meta para a semana, meta para o mês, meta para daqui a 10 anos. Sabe? Porque funciona. Porque assim, ó, você vê, você bota um copo, um balde, bota um balde de 20 litros embaixo de uma torneira pingando. Daqui a pouco você vai olhar, aquele balde tá cheio. E você não abriu a torneira. Foi de gota em gota. E assim é a nossa vida. É um dia de cada vez. E Deus abençoando sempre. Gente, bom dia para nós, bom dia para vocês. Que nosso dia seja repleto de coisa boa. Curte muito esse vídeo. Se inscreve aqui no canal. E vamos falar de coisa boa sempre, né? Lógico que tem aquele dia que a gente tá meio xoxo, meio triste. Mas vamos sempre tentar falar de coisa boa, trazer coisa boa para nossa vida. Tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.